Do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 8. Jesus, o grande condutor do Brasil. Não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, pergunta 793. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem, e a humanidade segue seu caminho projetado por Deus. Os homens caminham naturalmente e, como todos aqueles que estão dando os passos iniciais, trópicos, inquietos, inseguros e às vezes até mesmo caindo, levando tombos e com isso aprendendo com maior segurança a caminhar e a equilibrar-se no bem. Se observarmos a história do mundo, iremos ver que todos os povos começaram exatamente do mesmo modo. No início, faziam tudo aquilo que desejavam fazer. Prosseguem então caminhando, e nesse caminhar e elevar-se, os seres que ali estão aprendem a melhorar a si próprios e a sociedade em que convivem. É natural que uma sociedade, em seu início, tenha cometido erros, até mesmo cruéis, em seu processo de progresso. A partir de um certo momento, porém, mais amadurecida, passa a abominar os antigos métodos, vivendo então uma nova experiência, uma nova maneira de ver e de encarar os seus assuntos. Prossegue, naturalmente, na busca da elevação. Bem nos fala o Livro dos Espíritos, os seres devem e precisam caminhar sempre, e nesse processo evolutivo, outros substituem aqueles que já seguem adiante. É nesse momento de substituição que começa a decadência de uma sociedade. É interessante observar que a nova camada de espíritos que chega para continuar o seu processo de progresso normalmente deseja aproveitar-se do progresso já desenvolvido. Como, porém, lhes faltam condições e até mesmo recursos para dar continuidade àquela caminhada superior, esses espíritos entendem que o que tem a fazer é tornar a sociedade dependente. Apresentam-se nessas ocasiões os que se intitulam salvadores como condutores de uma nação e que tentam também escravizar outros países, impondo-lhes ideias e modo de sentir. É assim que se explicam as quedas das nações, dos impérios, dos reinos. Nesse grande processo, não se vê aí um sinal de progresso do homem? Quando observamos um país em decadência, podemos dizer sem sombra de dúvida que a camada inicial de espíritos que ali estiveram fez com que aquela nação progredisse. Posteriormente, aquele grupo retirou-se e nova leva de espíritos chegou, tentando aproveitar os ensinos deixados. Meus irmãos, aprendam a ver nisso tudo a admirável bondade de Deus, dando a todos uma oportunidade de caminhar. Quando os nossos corações se inquietam, pensando no Brasil, neste imenso território que busca cada vez mais encontrar o seu próprio trajeto no concerto das nações, comecemos a ver que alguns de nós estamos no processo inicial de progresso coletivo. Muitos dos que estão hoje no país, na posição de comandantes da nação, dos estados, das cidades, são aqueles mesmos que já passaram por essas experiências em outras ocasiões. Pertenceram ao império, às cortes, à própria república e estão tentando repetir as experiências. Por quê? Porque estão comprometidos com a coletividade. É por isso que no Brasil se encontram tantos valores aparentemente desacertados, mas não.
Diante da lei divina não existe desacerto, existe tentativa de se fazer com que as coisas entrem na linha do progresso. Muitos dirão: é o grande povão, a grande massa que não consegue deter o poder e não consegue nada mais fazer do que sofrer as experiências trazidas por esses outros seres que caminham na tentativa de progredir? O que acontece com todos aqueles que fazem parte da sociedade humana? Ah, meus irmãos, os que estão na planície, os que estão sofrendo os resultados das ações, dos pensamentos, dos métodos de vida que os diretores da sociedade impõem, esses estão aprendendo também a discernir, estão aprendendo a buscar o que é melhor, estão tentando ver o que é positivo, estão descobrindo, descortinando a própria natureza do país que os abriga. Referindo-nos ao Brasil, é interessante notar que, apesar de todos os erros, desacertos dos homens, o Cristo continua apoiando a coletividade que está reunida em nosso país. Nunca houve o abandono por parte de Jesus a tais pessoas. Nunca. O Cristo jamais deixou de pensar neste país, jamais deixou de apoiar aqueles que aqui estão. Apesar dos erros dos homens aqui encarnados, ele mesmo providenciou para que os desencarnados assumissem cada vez mais o papel de condutores da nação brasileira. Nunca houve tanta espiritualidade, nunca houve tantas mensagens, tantas conversas em torno do mundo espiritual, e isto se dá por ordem do Cristo, porque ele próprio deseja que os homens do mundo espiritual confabulem, mostrem, ensinem, expliquem aos homens do mundo material, que provisoriamente estão esquecidos das suas responsabilidades, que a vida continua, que a responsabilidade é uma realidade e que todos nós estamos sobre suas bênçãos. Neste momento em que a humanidade como um todo discute, guerreia entre si, o Cristo continua trazendo para a sociedade brasileira as melhores vibrações, os melhores momentos de sua paz espiritual. Grandes comunicações se dão, mais do que nunca, nos centros espíritas. Por pequeninas que sejam as suas casas espíritas, estão aí demonstrando estarem prontas a trazer a mensagem da espiritualidade. Com tudo isso, estamos aprendendo que Jesus continua no leme da nossa embarcação e nós, espíritos, nós os que estamos envolvidos na corrente vibratória da crença na imortalidade da alma, façamos tudo de nossa parte para que o Evangelho continue a se difundir, que ele continue a se espalhar, dizendo a todos que Jesus realmente é o condutor dos nossos destinos. Que Deus nos dê a sua força de paz e estimule todos os homens a prosseguir na trajetória do bem como espíritas. Jamais deixemos escapar qualquer pensamento que seja de descrença no nosso país. O Brasil há de vencer suas etapas dolorosas e há de ser realmente o espaço a ser ocupado por aqueles que desejam viver pelo coração de todos. Que a bondade de Deus nos ajude a todos. Vosso irmão Antônio de Aquino. Muita paz, meus irmãos.